O projeto da WBM é justamente formar missionários corporativos, né? E no seu caso como educador físico, você entende que você pode servir a Deus, né? Quais são as oportunidades que você tem de testemunhar a Cristo dentro da sua profissão, dentro de uma academia, nas suas redes sociais, nesses ambientes que você está? Aonde você enxerga essas oportunidades aí? É como eu te falei, João, hoje mais do que claro que Deus ele tá me usando no momento certo. Quando você me convidou, fez esse convite para o podcast, eu falei, caramba, como eu faço pouco para Deus. E Deus ele me dá um dom maravilhoso. Eu sou bem-sucedido na minha profissão, amo o que eu faço e faço tão pouco para ti, Senhor. Então, para começar, o como eu posso usar o dom que Deus me deu é realmente sendo o tempo do Espírito Santo. Brincadeiras assim, eu tinha uma tatuagem aqui, João, que era algo nada a ver. Eu falei, caramba, agora, já que eu vou cobrir isso, eu quero cobrir algo no propósito bíblico. Aí fiz aqui Jesus no braço, fiz aqui o romano que foi para crucificar Jesus, enfim. Aí comecei a criar ideias. Aí veio aqui essa mensagem que eu coloco, que se chama assim: há uma luz que resplandece, existe uma luz que resplandece além do sol. A esperança, ainda que o mar se levante e as montanhas caiam, ele nunca falha. Então Deus ele não vai falhar no propósito meu de educador físico, onde eu atuo. Onde é que eu posso atuar, o da Miranda? Às vezes, eu sou aqui tatuagem massa, pô, tatuagem assim, depois que eu me converti, aí começa a contar um pouco da história e aquilo vai chamando a atenção daquele nicho. E, Del, como você pode falar também, poxa, a saúde de Deus? Começa a falar de forma suave. E Deus ele vai preparando o momento certo. Tem aluno que fala assim, poxa, Del, aquilo que você falou, aquele post que você fez, pô, eu tava precisando daquilo, faz isso mais vezes. E por muitas vezes a gente acha que aquilo ali é pouco e impacta muito na vida das pessoas. Uma palavra, às vezes não. Uma palavra, uma mensagem que você dá no final de uma aula é suficiente para transformar aquele dia daquele cliente. Várias e várias vezes, inúmeras, o aluno falou assim, poxa, Del, você hoje foi essencial para mim. E aquela mensagem que você falou, não, Deus me usou para poder falar aquilo para você. E às vezes eu sinto, tem momentos assim que eu vou treinar aluno, às vezes eu não treino. A gente bate um papo de uma conversa bacana, que aquilo ali gera uma emoção, gera um resultado transformador. Então, não tenho dúvida que o educador físico ele pode sim atacar e tem que estar ali. E você mesmo falou, se não tiver o educador físico, quem vai estar? E precisa estar de Bíblia, gravata? Não, nós somos a igreja. Então temos que fazer mais para o reino de Deus. Então eu posso falar assim de forma leve, de forma tranquila, numa aula coletiva para várias pessoas. Pô, Del, você é assim, sempre alegre, você, Del, sempre assim. Eu sou assim, é Deus na minha vida. Então, é não falar o Deus em vão, mas é falar o Deus com autoridade. E realmente é Deus na minha vida. Meus alunos, João, Mas por que que você acha que você tem essa autoridade, essa relevância para falar isso para as pessoas? porque eu tenho o quê? O temor e tremor a Deus. Então, se você tá ali como filho de Deus para poder emanar os princípios dele, não necessariamente você tem que estar perfeito. E sim você tem que estar ali como um funcionário de Cristo para poder falar uma palavra de Deus, uma palavra verdadeira. Eu posso, às vezes, assim, Del, como você sabe disso? Falando a verdade bíblica. Então, a verdade bíblica ela é soberana. Então, eu tô tranquilo, porque eu tô falando algo que tem fundamentação. Mas se você fosse um péssimo personal? Se fosse um cara que chegasse atrasado na aula, se fosse um Aí cara eu não que. estaria cumprindo os princípios de Deus. Mas você acha que a pessoa ia te ouvir? Não iria me ouvir. Não iria. Mas pra gente estar em comunhão com. O Espírito Santo, ele incomoda, João. Não tem como você servir a Deus e não melhorar profissionalmente naquilo que você se predispôs a fazer. Mas esse é um ponto assim que eu fui perguntado recentemente, um rapaz me perguntou assim, poxa, mas eu trabalho de home office e trabalho com tecnologia, tenho pouco contato com as pessoas, como é que eu posso servir a Deus dentro do meu ambiente? E aí a gente começou a provocar algumas coisas nele, né? E eu falei, cara, você entrega seu trabalho no prazo? Eu entrego. Como é que você lida com seus colegas em relação a quando você tem ali que fazer uma reunião? Como que você fala com eles? Você é educado com eles? Você trata bem? Você é pacificador? Ele, sou. Aí ele falou, cara, é verdade.
ele trabalha numa empresa italiana, ele fala, eles às vezes se xingam, falam grosso um com o outro, e eu tento sempre apaziguar, sou um pacificador, assim. Eu falei, você tá testemunhando a Cristo, Testemunhando. né? Perfeito. Então é uma oportunidade a oportunidade que você tem de ser excelente, de cumprir princípios dentro do que você está fazendo, é uma das melhores formas de você testemunhar a Cristo. E quando Del, e aí quando a gente começou esse podcast aqui, eu falo que uma das coisas que me chama a atenção na sua vida é Del, ele é excelente no que ele faz, no que ele se propôs a fazer, ele é excelente. Ele não se contenta com mediocridade. Isso aí, Del tá testemunhando a Cristo assim na lata, né? Se eu tô vendo, outras pessoas estão vendo isso. E isso traz o quê? Traz relevância e autoridade para você. Porque quando você falar, olha, a minha experiência foi essa aqui, pô, a tatuagem que eu tinha aqui não tinha fazia sentido nenhum antes da minha conversão. Hoje eu tenho isso aqui para me lembrar que ele morreu por mim na cruz e é por ele que eu vivo. A pessoa já vai olhar de outra forma que vai falar, pô, pode fazer sentido isso que Del tá falando. Perfeito. Porque ele é tão excelente em tudo que ele faz, no que ele se compromete a fazer, que ele me dá o poder da dúvida. De falar assim, será que esse Jesus mesmo que ele serve, de fato é isso que ele está falando? Você traz essa dúvida na pessoa que, se você não fosse excelente no que você estava fazendo, ela vai falar, ih, mais uma coisa, mais uma asneira que Del tá falando, Isso. né? Então, e eu gosto muito disso porque eu passei a viver isso porque eu sentei em algumas mesas que as pessoas paravam para me ouvir e me perguntavam, pô, qual que é a sua religião? Olha a oportunidade que eu estava tendo para falar, né? E eu falei, cara, eu preciso ser intencional nessas relações e chegar a esse ponto de ser tão excelente no que eu faço, ser tão correto com as minhas atitudes, com o que eu me proponho a fazer, para as pessoas olharem para minha vida e querer saber o que que faz a diferença na minha vida. E eles pararam assim, mas eu faço quase tudo que o João tá fazendo, mas tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Então, esse é um ponto assim que eu vejo e outros personagens, outros educadores físicos hoje podem olhar para sua vida e assim, se eles estão nesse ambiente e querem entender como eles podem servir a Deus, eles podem servir a Deus dessa forma, né? Sendo excelente, cumprindo princípios no ambiente que ele está inserido. E com certeza ele vai estar entregando ali uma mensagem, entregando a palavra, e impactando a vida das pessoas por onde ele passa. Sendo um líder, né? Um líder. E eu estive líder de uma grande academia aqui em Salvador e eu sempre tive esse cuidado de fazer líderes, de procurar saber como é que estava sendo antes de fazer qualquer questionamento, entender e perceber juntamente com eles o que é que a gente poderia melhorar e agregar. Então, quando eu ouvia deles, poxa, Del, você me ajudou muito, você é um pai para mim. Muitos me chamam de pai. Hoje eu não estou mais na liderança, pedi para sair, mas assim, foi um ciclo que se fechou para iniciar um novo ciclo. A vida é formada de ciclos. E eles comentam comigo até hoje. E aí, pai, tem 3 lá que me chamam de pai até hoje. E aí, meu pai. Porque é legal esse legado que a gente deixa positivo, de compromisso, de cuidado. É o cuidar do outro, se preocupar com o outro. Então, a liderança sem formar líderes, sem formar esse conceito, para mim, essa liderança ela é nula.